No nosso encontro anterior, a gente falou sobre desequilíbrios e sobre a falta de coerência entre o pensar, o sentir e o agir. Quando a gente pensa em buscar o equilíbrio, a gente já falou também que a gente precisa pensar nesse equilíbrio dinâmico, né? Como algo que se ajusta com as situações da vida. Mas o ponto mais importante aqui talvez seja o que desenvolve essa consciência para buscar o nosso equilíbrio dinâmico. O desequilíbrio, que pode nos gerar doenças, também são sintomas de viver uma vida no piloto automático. Sabe uma pegada de só fazer, de só produzir o mais rápido possível e, assim, de preferência no maior volume possível, sem pensar no propósito e sem pensar nas consequências daquela ação? Então, são os sinais do nosso tempo, né? Bom, mas vamos lá refletir por que eu faço o que eu faço? Por que eu escolho determinado caminho para a minha vida? Por que eu tomo determinada decisão? São perguntas que nos ajudam a sair desse piloto automático, que nos ajudam a trazer luz para alguns pontos que poderiam estar escuros, que sem iluminação, sem luz. E talvez a maioria de nós não saiba por que escolhe seguir por determinada rota. Às vezes, a gente toma decisões por imposições culturais, por imposições familiares, sociais, por crenças ou por necessidade de aceitação. Mas quando a gente faz isso, a gente deixa que a nossa vida seja levada e a gente não se responsabiliza por nossas atitudes. E quando o desequilíbrio aparece, a gente nem sabe dizer por que ele apareceu. E por isso, o autoconhecimento, o autodesenvolvimento e a autoeducação é uma prática, um processo salutar, que é um processo gerador de saúde. Porque quando a gente se conhece, a gente se apropria das nossas escolhas, das nossas consequências. A gente desenvolve, então, a autossegurança, a autoobservação e a autorresponsabilidade. A antroposofia propõe um tripé sobre o qual a gente pode se apoiar para a gente promover saúde todos os dias. Esse tripé, então, é composto por sono, por alimentação e por movimento. Quando a gente dedica atenção e cuidado com esses três aspectos do cotidiano, a gente está nutrindo o nosso corpo físico e preparando um bom terreno para as nossas outras três dimensões, o nosso corpo etérico, o astral e o eu. O sono atualmente ele está desvalorizado. Nessa sociedade que tem pressa, o sono seria quase que uma perda de tempo, um período em que a gente não está produzindo, em que a gente está, de fato, perdendo esse tempo. Mas ainda bem essa percepção tem mudado aos poucos. Não é à toa que existe noite, dia, claro e escuro. Mais uma vez a natureza nos mostra a importância de começos e de fins. Uma vida com ritmo, com alternância, é uma vida saudável. É no sono que a gente se revigora, que a gente se revitaliza e que a gente permite cessar o movimento, para que na manhã seguinte a gente comece tudo de novo. Durante o sono a gente assimila o que a gente recebeu durante o dia. E se a gente soubesse dar o valor ao sono, aos poucos a gente iria identificar quanto ele melhora a nossa percepção das coisas, o quanto ele estimula a nossa intuição, o quanto nos sonhos a gente pode receber através de imagens, respostas ou insights que a gente busca arduamente durante o dia. Novamente, a natureza nos indica o caminho da saúde. Nós fomos feitos para acordar com o raiar do sol e dormir quando ele se põe. Portanto, nada de ficar até de madrugada nas redes sociais, fazendo o que a gente não conseguiu fazer durante o dia, Crie o clima para o seu sono, diminua as luzes e diminua os sons ao chegar da noite. Tome um chá ou simplesmente relaxe. E junto do sono vem o segundo aspecto do tripé, a alimentação. A alimentação afeta todos os nossos níveis da entidade humana. Em antroposofia, a gente fala em nutrir, além de se alimentar. Os alimentos não industrializados e livres de agrotóxicos são alimentos com maior vitalidade, com mais luz e, portanto, eles podem fortalecer a nossa própria vitalidade. Novamente, as plantas são uma ótima imagem de um alimento completo para o desenvolvimento saudável do ser humano. A gente pode relacionar a planta, na verdade, ao ser humano trimembrado. Então vamos lá, as raízes, os tubérculos, são relacionados ao nosso sistema neurosensorial, ao nosso pensar. E, portanto, elas estimulam esse sistema. Já o caule, as folhas,
elas se assemelham ao nosso sentir, ao nosso sistema rítmico da respiração, da pulsação, como o nosso coração e nossos pulmões. E finalmente as flores ou os frutos se conectam com o nosso agir no mundo, o nosso querer, o nosso sistema metabólico motor que nos leva para fora, que nos leva para a nossa ação. Além disso, a antroposofia traz uma imagem super rica sobre os cereais para a nossa saúde. Os cereais trazem em si a força e o impulso vertical. O Rudolf Steiner diz que a haste do cereal é a continuidade dos raios solares indo em direção ao centro da Terra. Os cereais, então, eles representam a sabedoria cósmica e, portanto, auxiliam o nosso desenvolvimento aqui na Terra. É importante que a gente considere os alimentos integrais, íntegros, para aproveitamento total do seu potencial. Se você é vegetariano, vegano, onívoro, não importa. O que importa é ter uma alimentação saudável, consciente, que beneficie todo o seu ser e, claro, o ambiente e a sua comunidade. O último pilar é o pilar do movimento, que parece até chover no molhado, falar de movimento, de atividade física, né? Já está mais do que provado e comprovado e testado o quanto a atividade física é importante para o nosso desenvolvimento saudável. Mas muitas vezes não basta estar provado e comprovado que é necessário, né, a mudança de comportamento, de atitude. Com a atividade física, a nossa alimentação melhora, o nosso sono melhora e, portanto, o ciclo se completa e a gente passa a cultivar hábitos promotores de saúde. O nosso corpo foi feito para se movimentar, né? O movimento gera calor, ele gera energia vital, que são fundamentais para a saúde do nosso corpo físico, o nosso corpo etérico, o nosso corpo astral e o eu. Toda e qualquer possibilidade de movimento é válida. Então, ative a sua consciência e inclua o movimento no seu dia a dia. E para terminar essa conversa aqui dessa aula, a gente quer te deixar com a seguinte reflexão. Então, anota aí. Quando foi a última vez que você teve uma excelente noite de sono? Como é que você se sentiu após isso ter acontecido? E a sua última refeição te nutriu ou somente te alimentou? Você lembra dessas diferenças? Como é que você se sente depois de se movimentar? Quais são os sinais que o seu corpo te mostra? Nos vemos na próxima aula.